Bom dia, Boker Tov, Boker Tov. Bom, hoje estamos no dia 34º dia da guerra que se iniciou, né, com um bárbaro ataque terrorista, que vitimou 1.400 pessoas, sequestrou e mantém ainda em cativeiro 240 vidas, dentre elas bebês e crianças. Bom, agradecemos aqui a presença de todos na sinagoga, a presença de todos no online, que também está bem cheio. Todos juntos somos unidos e fortes, e, enfim, que a gente passe por isso tudo junto, né? Agradecemos também todos que nos assistem depois. Tem muita gente que assiste depois, tá, nas mídias digitais. E para estes, assim, eu vou só me reapresentar. Eu sou o Vitor Goldstein, sou pai do Davi, sou pai da Liora, sou administrador de empresas. A gente tem uma empresa de gestão de faturas e administração de pagamentos, automação de pagamentos, muito boa, por sinal. Isso aí depois de... Não, isso ainda não. Mas aqui eu vou dizer, eu tenho aqui um trabalho voluntário na sinagoga, que já atuei em muitas coisas, e atuo ainda, mas uma das coisas que eu atuo há 15 anos é isso aqui, né? Organizar quase a idade da tua irmã, tá? Eu me lembro, não tem como esquecer esse tempo todo. E faço isso ainda com prazer, tá? Ainda continuo a ter prazer com isso, principalmente porque a gente busca nos ensinamentos aplicações práticas, né, para o dia a dia. E isso, por si só, é um grande incentivo, né? A gente, mal ou bem, né, tá sempre aplicando o que a gente aprende aqui e realmente no Torá Haim. A gente anda com a Torá dentro da gente quando a gente exercita, estuda e aplica, né? Que assim a gente consiga continuar. Bom, hoje o agradecimento mais especial de todos é para a Selma Castilho, tá? Que ela aceitou o convite que eu fiz para ela falar. Para achar cheia de gentilezas, né? Muitas gentilezas. Raye Sara. Selma é pesquisadora, é uma super ativista da área, conselheira da educação, membro da Comissão de Assuntos Religiosos, e por aí vai. Também assim, muito aguerrida, assim, um bastião da área aqui, tantos anos levando em frente, né, o que a gente acredita. Selma, por favor, a palavra é sua, tá? Bom dia a todo mundo. Primeiro, obrigada, Vitor, pelo convite. Obrigada a vocês por me escutarem. Mas você esqueceu de falar as duas coisas mais importantes, né? Na minha biografia, já que você falou da sua, eu sou a mãe da Luciane e do Rafael. Mas, enfim. Não, uma farmacêutica e um futuro médico. Como eles falam, acho que é 11 12avos de médico. Bom, vamos lá, gente. Bom, como todo mundo já viu, a paraxá desta semana é Raí Sara. E embora a sua tradução seja a vida de Sara, ela já se inicia por um brevíssimo relato da sua morte aos 127 anos de idade. Na sequência, a narrativa vai falar da compra da caverna de Marpelá por Abraão para enterrar Sara. Depois vem o envio do servo de Abraão para encontrar uma noiva para Isaac, a descrição da bondade de Rebeca ao oferecer água a Eliezer e seus camelos, o encontro de Eliezer com a família de Rebeca, a decisão de Rebeca de ir encontrar Isaac para se casar com ele, e por fim ela narra o fato de Abraão encontrar uma nova esposa, que é Turá, com quem ele teve mais 6 filhos, e na sequência fala da morte do próprio Abraão e do seu enterro na presença de Isaac e Ismael em Marpelá, a mesma caverna que ele havia comprado para enterrar Sara. Como dá para ver só por esse resumo, essa paraxá tem muitos trechos e mensagens que podem ser exploradas. Uma delas é a questão da oração que Eliezer faz, que o Raul trabalhou de forma super interessante no comentário que está no Ari News, então quem não teve chance de ler, eu super recomendo, está muito interessante mesmo. Ou então sobre aquilo que a Torá descreve como os principais atributos de Rebeca,
que, se eu não estou enganada, foi o que a gente discutiu no ano passado, e acho que fui eu mesma que fiz, Raia e Sara. Então, o desafio era encontrar uma outra abordagem, né, para a gente poder pensar num outro aspecto. Não sei se pelo momento que a gente está vivendo ou não, eu decidi me centrar naquilo que para mim sempre pareceu um paradoxo. A única paraxá que leva o nome de uma mulher e que teria como tradução, que tem, né, como tradução, a vida de Sara, se inicia exatamente pelo relato brevíssimo da sua morte. Sem nenhum maior detalhe, sem descrição de causa da morte, sem falar mais nada, né? E eu acho que a morte, embora ela seja a nossa única certeza nessa vida, ela é um dos grandes mistérios que assombra e amedronta a maioria dos seres humanos. Alguns dos comentários que eu encontrei sobre essa paraxá falam desse momento. Mas um me tocou especialmente, e eu tentei me embasar num comentário do Rabino Kari Kedar, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, que está disponível no site do Judaísmo Reformista, né? E ele fala de como, no momento de uma dor avassaladora, né, que é causada pela perda de alguém que a gente ama, diferentes gerações buscam nas suas memórias recontar a vida de quem partiu. E história após história acabam se revelando momentos de ternura, de dedicação, de dúvidas que foram compartilhadas, de companheirismo, de cuidado com os filhos, de cuidado com os netos, da generosidade com os amigos e mesmo com desconhecidos, das risadas, das viagens em família, dos projetos, alguns bem-sucedidos, outros inacabados, alguns mesmo fracassados, de momentos de angústia que muitas vezes, anos depois, se tornam motivos de muitas risadas. E acho que só lendo esse comentário eu consegui trazer para mim uma explicação para uma paraxá chamada A Vida de Sara, relatar de forma tão breve a sua morte. E como é bom que o judaísmo se centre na vida e em tudo que produzimos de bom e de construtivo durante ela, ao invés de nos preocuparmos com a morte ou o que vem depois dela, sem falar do nosso compromisso em preservar a vida. Na verdade, isso nos diz que em como a vida é que nos preenche e conforta no momento de qualquer perda. O que a gente compartilha, o quanto a gente se doa, o que de fato a gente consegue imprimir nas pessoas que nos cercam, o que a gente deixa de exemplo, de amor, de boas obras, de risos e abraços compartilhados. O Rabino descreve lindamente os momentos de silêncio e o som suave do choro como partes legítimas desses momentos. Mas ressalta que memória, perdão, amor suave e terno são os presentes que ficam de cada ser humano que passou pela Terra. Lembra que escrevemos nosso legado pelo nosso caráter, pelos nossos atos, pelos nossos dons, pela nossa maneira de caminhar pelo mundo. Talvez por isso, uma paraxá que se chame A Vida de Sara fala tão brevemente da morte, porque a vida é sempre maior. Né? E ao lembrar a hospitalidade, a gentileza, a beleza, o carisma, a preocupação em oferecer abrigo, comida e água aos estrangeiros, como características da personalidade de Sara, que depois vão cunhar uma das características judaicas, né, que é exatamente a hospitalidade e o cuidado com o outro, a gente também encontra uma conexão com a descrição que é feita de Rebeca, em que igualmente são destacadas a sua generosidade e bondade, a forma de receber o estrangeiro e lhe oferecer abrigo. Assim, a gente pode pensar que a Torá também nos mostra que as diferentes gerações se conectam pela forma como constrói e compartilham seus códigos de conduta moral, ética e social. Esse é o grande legado e o grande elo que nos une. A Torá, inclusive, cita que Rebeca vai habitar a tenda de Sara, né? Então, a continuidade faz parte até da nossa obrigação como povo. E, de certo, Sara é uma matriarca que tem uma história muito complexa, cheia de momentos que nos intrigam e permitem enxergar as nossas próprias incertezas, os nossos medos, as nossas ansiedades, como quando ela duvida da possibilidade de engravidar,
Nos lembra do fato de que nem sempre a gente age da melhor forma ou da forma mais correta, como acontece no episódio da expulsão de Agar, ou quando não temos qualquer pista de ela vivenciou ou sentiu o episódio que a gente discutiu na semana passada, que foi o sacrifício de Isaac. O que também é uma coisa que sempre me inquietou, né? Porque, assim, os pais que me perdoem, mas para uma mãe eu não consigo imaginar, acredito que para os pais também, mas eu não posso, não tenho. Ô, Vitor, tá sem som, hein? A gente não tá escutando nada. Um momentinho. Deixa eu ver. Não, tá desligado. Deixa eu só trocar. Fala, aguarda um minuto. Um minutinho só. Os comentários piegas são sempre meus. Está ouvindo agora, Rafael? Estamos. Volta para aquela parte que você fala das mães e não dos pais. Ah, não, tranquilo. Só dizendo que isso me inquieta, porque eu não tenho lugar de fala de pai, mas como mãe eu acho que não tem dor maior do que se perder um filho, né? Então, na verdade, estudando outros comentários e outros textos, eu encontrei um que traz um midrash, que está no livro Taking the Fruit, né? O livro Modern Women's Tales of the Bible. E eu Acho que agora eles caíram. Tá sem som outra vez. Não, Aí eles congelou. caíram da internet. Caiu da internet. Ah. Zé Rafael, mas eu te ouvia. mas que ela nunca tinha parado para pensar em como é que se daria essa transmissão, né, vamos dizer assim. E como é que eles herdariam esse compromisso de servir a Deus. Ela lembra que ela e Abraão estão ficando cada vez mais idosos e começa a pensar que talvez fosse necessária uma nova aliança e que isso deveria ser feito em breve. E que talvez o que Deus estivesse insinuando para Abraão é que era a hora dele e Isaac terem uma jornada juntos, de encontrar Deus no topo de uma montanha e começar a transição da liderança espiritual para a próxima geração. Segundo
o que seria o pensamento de Sara, o coração dela começa a bater forte, quando ela percebe que, de fato, Abraão tinha entendido mal o que Deus tinha falado. Eu adorei essa coisa, me tirou um peso das costas. Enfim, e aí Deus estava ordenando, né, uma oferta para ajudar a transmitir a liderança a Isaac. E era necessário um sacrifício do melhor do animal dos rebanhos deles, não um sacrifício de Isaac. E aí ela percebe que o futuro do povo dependia dela, Sara. E ela teve que evitar uma morte absurda e garantir a continuidade da aliança com Deus. E estava por conta dela. Ela esperava que Abraão descobrisse isso sozinho, mas se isso não acontecesse, ela teria que intervir de alguma forma. Então, segundo a narrativa, ela voltou para a cama e começou a planejar o que ela ia fazer. Abraão acordou cedo, reuniu os suprimentos e partiu com Isaac. Nem tentou acordá-la, nem deu um beijo de bom dia. Assim que eles partiram, ela juntou os seus próprios suprimentos, pegou o melhor carneiro e seguiu com cuidado, se escondendo nas sombras. Na madrugada do terceiro dia, enquanto eles dormiam, ela subiu correndo a montanha e soltou o carneiro no mato. O resto, segundo a narrativa, aconteceu muito rapidamente, não é claro nem para ela. Abraão estava segurando a faca, prestes a sacrificar Isaac, parecia estar em transe. Então, na minha voz, que ele muitas vezes chamava de Angélica, ela grita, Abraão, Abraão. E isso parece ter quebrado o transe em que ele se encontrava. Ele percebe o que ele estava prestes a fazer e larga a faca. Olha para cima, vê o carneiro que ela trouxe para que ele sacrificasse, deu um passo em direção ao animal, aliviada por ter salvado a vida do seu filho e grata por ter garantido a sobrevivência do valor da vida. Então, sim, eu achei muito bonito o Midrash, vou guardar ele no meu coração toda vez que eu tiver que ler a Parashá, que fala da morte de Isaac, mas acho que o mais importante é entender que, apesar de todos os desafios e de tudo que a gente vive nesse mundo tão complicado que a gente está, a vida e a forma como a gente decide vivê-la é o que conta e é o que vai ficar para as outras gerações. É isso. Obrigado, Selma. Sempre sensível o comentário. Bom, vamos abrir aqui para perguntas e para adições e para outros comentários sobre a Parashá e sobre o teu comentário específico. Esse Midrash eu nunca tinha escutado. Achou um outra... Alguém quer começar? Conta de novo, que a gente não ouviu. Quem está online não escutou o Midrash. Faz um resumo. Bia, resumindo assim, bem resumido, o Midrash conta um momento em que Sara está refletindo no final da vida dela e em que ela relata o momento em que ela escuta Abraão falando com Deus, percebe que a fala deles envolve Isaac e em algum momento ela ouve a palavra sacrifício. Ela começa a se questionar por que Deus faria isso, dá o presente, depois tirá-lo, né, num sacrifício. Fica muito angustiada porque ela percebe em Abraão muita tristeza, mas também a convicção de que ele deveria sacrificar Isaac. E resolve que ela vai ter que fazer alguma coisa. Então ela pega um carneiro, o melhor do rebanho, segue os dois. Em algum momento ela solta o animal, lá no alto da montanha já. E quando ela vê que Abraão vai de fato sacrificar Isaac, ela, numa voz que ela diz que Abraão sempre chamou de angelical, ela grita, Abraão, Abraão, e parece que isso tira ele de um transe, ele solta a faca, olha, vê o animal que ela tinha levado, sacrifica o animal. E na percepção dela, Abraão entendeu mal. O que Deus queria era uma jornada do pai e do filho para fazer a transmissão
da liderança. E o sacrifício não necessariamente seria o sacrifício de Isaac, mas um sacrifício para firmar essa nova aliança entre Isaac e a continuidade do povo. Resumidamente, acho que é isso o Midrash. Aí, no final, ela exausta, deita, e para um sono que ela descreve, segundo o Midrash, como um sono que seria muito, muito longo. E que aí, pela minha interpretação, seria o momento final da vida dela. Capiche, Bia? Tudo bem? Olha, falando em Midrash, eu vou falar aqui de um outro Midrash. A beleza interior, né? É um Midrash que considera Sara a mulher mais bela que já viveu. De acordo com esse Midrash, né, Abraão foi compositor do poema Eshet Ail, uma mulher de valor, e não Salomão. Este poema, composto por Abraão, faz justamente uma retrospectiva da vida de Sara e de suas qualidades, além da sua beleza. Por sinal, Eshet Ail, vem até o radical de Hayal, que significa pessoa de valor. Soldado, na verdade, é uma pessoa de valor, o adjetivo de valoroso. Hayal, em Samuel, em referência aos bravos combatentes. Em Êxodos, Moisés escolhe Anshed Hayal, homem de valor, como juiz. Voltando à questão da beleza, nós não sabemos na Torá sobre a aparência física dos patriarcas. Nesse sentido, a narrativa bíblica é concisa, com exceção de Esaú. Esaú a gente sabe, Esaú era ruivo, cabeludo e tal. Tem essa descrição lá. Mas a gente não sabe se Abraão era bonito ou feio. Mas sobre as matriarcas, a gente sabe que as três eram muito bonitas. Mesmo sem saber sobre a sua exata aparência física, sempre se fala muito da beleza, inclusive tinha que... 4. Mas a Leia não era bonita. 3 eram bonitas. Não, aqui diz Foto da Leia a 3.500. Tem. Olha, Sara era tão bonita que teve que mentir 2 vezes, para não ser morto pela sua beleza. Então, enfim, Rebeca, Riva, Tová, Maremeod, a donzela era muito bela. Raquel também descrita como bela, em contraste com a sua irmã Leia. Em contraste com essa irmã Leia. Leia fala que tinha olhos sensíveis. É bonito. Mas a Rebeca tem sua beleza notável, foi escolhida, passou pelo teste de caráter, pelo seu hesed, ato gratuito. Ela fez a bondade lá nessa paraxá. Só lembrando, ela na beira do poço, ficou preocupada com os camelos, enfim, ela tinha uma preocupação assim extra. Ela era mais, não era só dar comida para as pessoas, etc., para os animais e tal, era um hesed que transbordava. Bom, então assim, Sara morre aos 127 anos e está escrito 100 anos, 27 anos, ao invés de 127 anos. 127. Então esse fraseado, interpretado com alguns rabinos, que ela aos 20 era tão bela quanto aos 7. Enfim, sobre beleza interna, tanto quanto essa paraxá quanto Eshet Hayal, indica... Eshet Hayal. Indica que são qualidades internas de comportamento que nos fazem belos. Bom, aqui o trecho final do Eshet Hayal é: encanto é enganador, beleza é ilusória e temor a Deus que esta mulher tenha para ser louvada e aplaudida. Louvemos ela pelo fruto de suas mãos e deixemos que seu trabalho a aplauda nos portões. Enfim, só mais um midrash aqui antes de alguém... Só para completar, a questão dos 100 mais 20 mais 7. O Midrash fala que ela, aos 20, era tão bonita quanto aos 7. Aos 20, ela tinha a mesma beleza de inocência de uma criança de 7. Então, ela, aos 20 anos, que ela já tinha passado pela despertar da sexualidade, ela tinha a mesma inocência dos 7.
E aos 100, ela tinha o mesmo idealismo que a gente tem aos 20. Esse é o Midrash dos 120 mais 7, e é por isso que ele separa ali. Agora, esse Midrash não explica por que outros lugares, as pessoas, essa contagem também é separada. Eu não me lembro quais lugares, mas tem outros lugares. Agora, interessante nessa história de que você contou, muito bonita, é um detalhe que Haim, em hebraico, vida, é plural. Não existe a palavra vida em hebraico. A palavra em hebraico é vidas. É igual a palavra rosto. Rosto é panim, é rostos, tá certo? Água também é um plural, tá certo? Não existe o plural água, não existe água, é águas. Mais ou menos, porque na verdade você fala tudo isso no singular, só que tem esse sufixo de plural, e que talvez mostre que cada um de nós vive várias vidas, assim como a Selma contou aqui, dessas vidas de Sara. Então, quando fala Hayei Sará, são as vidas de Sara, e não a vida, apesar de que vida é sempre plural, então é uma coisa meio ambígua. Mas e o que é interessante, e o rosto também, a gente tem vários rostos diferentes, que de acordo com várias, inclusive com a percepção dos outros. Mas é super interessante isso, e da questão das várias vidas, e falando de vidas, tem uma questão muito dramática nesse momento, que é esse número de mortos e sequestrados, que é 1.400 mortos e 240 sequestrados. Esses números são redondos demais para serem verdadeiros. Esses números não são verdadeiros. Tem uma quantidade razoável, considerável de pessoas que não se consegue identificar quem é quem, porque foram queimados, porque foram triturados, entendeu? Então isso é uma tragédia para Israel muito grande. Uma vez eu li, não sei se é Amos Oz, alguém que falou, eu acho que não é Amos Oz, que falou que Israel não tem o túmulo do soldado desconhecido. Todo lugar tem. Quem que falou isso, Ricardo? Todo lugar tem. Se o Ricardo não sabe, é porque ninguém precisa saber também. Todo lugar tem um túmulo do soldado desconhecido. Israel não tem. Todos eles são reconhecidos um a um individualmente. E nesse momento muito dramático é o fato de que não há uma contagem precisa de quem e quantos, tanto dos sequestrados quanto dos mortos. Sequestrados, talvez um dia a gente venha a saber, dos mortos, eu não sei. E essa é a tragédia mais, não é a mais cruel, evidentemente é a morte, mas há um aspecto pior de toda essa história, é esse, da desumanização total da pessoa, inclusive na morte. Então, esse é a grande... Você leu sobre o caso do pai que achou que a filha estava morta, descobriu que estava sequestrada? Não. Aí tem um caso desse. Ele agora, ela achou que a filha... O caso de um pai em Israel agora que tinha certo que a filha tinha estava morta, e veio a informação que ela está uma das sequestradas. Quer dizer, é uma alegria e tristeza ao mesmo tempo. Mais trágico ainda. Esse caso é mais trágico ainda, porque a primeira informação que houve é de que ela teria sido sequestrada. Quando ele foi informado de que ela tinha falecido, ele se deu por satisfeito. Ele preferia a morte ao sequestro. E depois revelou que era um falso positivo. E que ela, na verdade, não estava morta, ela estava sequestrada. Vou aproveitar que eu estou com o microfone, posso? Achei muito legal falar sobre Sara, mas quero aqui falar sobre Yitzhak um pouquinho, porque essa é a única paraxá que se dedica, entre aspas, a Yitzhak. Yitzhak é sempre considerado o mais passivo dos patriarcas, ele é sempre conduzido, ele é sempre levado a agir, ele nunca age por si mesmo. E talvez a única expressão que seja específica de Yitzhak é que Yitzhak é o primeiro, dentro da narrativa bíblica, dentro da Torá, que ama
alguém que ama, alguém não, que ama a sua esposa, que ama Rivka. Então, eu acho extremamente relevante que, de todas as possibilidades de sentimento próprio, de ações próprias, que Yitzhak poderia ter, né? Yitzhak que quase foi sacrificado, Yitzhak para quem escolhem uma esposa, alguém que é um filho sobrevivente frente a outro, cujo paradeiro talvez durante algum tempo não fosse conhecido. De todos os sentimentos que ele poderia ter, o único sentimento que é expressado sobre Yitzhak é o amor em relação a Rivka. E também acho que isso seja extremamente relevante para o nosso momento atual, onde tantos de nós têm sofrido tanto, onde tantos de nós têm colocado a sua dor para fora, muitas vezes a sua raiva para fora. E eu acho muito importante que esse espírito de Yitzhak, né, o espírito do amor, seja de alguma forma preservado. Obrigado, Ricardo. Isso que você falou tem uma expressão que eu tenho aqui no telefone. Sobre o amor, né? E o fato de que ele nunca tomou nenhuma decisão. Eu tenho aqui no telefone, está escrito assim, ó: case com uma mulher judia. Vai ser a última decisão que você vai ter que fazer. É o caso de Isaac. Bom, eu vou pedir desculpas, eu vou ter que sair. Rebeca, não precisa fazer mais nada. E, evidentemente, a minha voz é explicável pelas grandes emoções vividas no sábado. Então, acho que talvez pegando um pouco do que o Ricardo colocou, eu acho que esse é um desafio que a gente está tendo que viver todos os dias. E talvez por isso seja tão importante a gente entender que a vida é soberana, ela é maior do que qualquer coisa, porque a gente está sendo tentado o tempo todo, a gente está cercado por emoções que nos puxam para uma vibração que a gente tem que brigar o tempo inteiro, porque para a gente ser fiel, inclusive à vida dos que perderam a sua vida, a gente precisa lembrar de tudo de bom que eles deixaram nesse mundo e não deixar que essas atrocidades e maluquices sejam a tônica que vai ficar nas nossas memórias, porque eles são muito mais do que qualquer coisa dessas, né? Claro que o momento é de dor e de sofrimento e que é muito difícil a gente achar que o amor é o que tem que prevalecer, mas acho que é a única saída para a gente continuar sendo humano. Bom, eu fico aqui com duas questões, assim, saindo um pouco do que a Selma falou. Por exemplo, o que tem em Haram que só pode se casar com esposa de Haram? O que tem tão bom em Haram que não tenha em Canaã, em outros lugares? Depois eu li também que a Marpela era o lugar que enterraram Adão e Eva. É isso? Mas não está na Torá. Isso é Midrash. Todo mundo está enterrado lá, menos Raquel. Mas a história de que ele está enterrado, que Adão e Eva estão enterrados em Marpela, é uma invenção, certo? Porque a Torá não faz nenhuma menção a isso. É uma invenção, é um Midrash, um cara que resolveu contar essa historinha, as pessoas acharam bonitinho. Eu não entendo o porquê que precisa isso. Eu entendo perfeitamente o Midrash de Sara, por que precisa. Eu acho que é um Midrash muito interessante. O Midrash é uma invenção de alguém. Mas para que tu não consegue captar? Eu entendo uma série de Midrash, por exemplo, o Midrash de Abrão quebrando os ídolos. Eu vou ligar com a história que você perguntou de por que Haram. Eu entendo por que eles fizeram esse Midrash, porque a Torá não fala que Abrão tinha um confronto com o pai. Não fala. A Torá fala que Abrão e o pai saíram de Ur e foram para Haram. E lá o pai de Terah, né, o pai de Abrão, morreu, e aí Abrão foi para Canaã sozinho, não ficou lá. Não ficou lá com o resto da família, mas estava lá enquanto estava com o pai. Certo? Então, eu não vejo essa ideia de Abrão como uma revolução e mais como uma evolução. Mas é uma visão. Muita gente tem essa visão, muita gente tem a outra visão. Então, Midrash é algo que tenta passar uma percepção de alguém através de uma história ligada.
Adão e Eva e Marpela é evidentemente uma tentativa de sacralizar mais ainda a Marpela, entende? Não é só Abraão e Sara, é todo mundo que não sei o quê. Faltou enterrar lá Noé também, um dia nós vamos inventar que Noé também tem... Eu não vou nem repetir isso aqui porque pega mal, está gravando. Oi? A madeira da arca. Então, tem essa coisa. Agora, tem isso. Agora, por que tem que pegar uma esposa na família dele? Eu acho que vai mais dentro do conceito de que Abraão não era brigado, ele não saiu brigado com a família, certo? Ele tinha um contato e uma aproximação com a família, tanto que quando ele fala para Eliezer, que supõe-se que seja Eliezer, vai lá e acha uma esposa para o meu filho daquela família. Aí o Eliezer fala, e se eu não achar, posso pegar outra qualquer? Aí ele fala, de jeito nenhum, tem que ser de lá. Ele não pode ser mais nenhum, tem que ser da minha família. Então ele tinha uma percepção de que a família dele tinha a índole que ia ser uma pessoa adequada, certo? Então ele não tinha uma ruptura com a família. Eu acho que a história da Torá contraria o Midrash da briga de Abrão com o pai. Contraria, porque Abrão continuava ligado com a família. Era uma evolução e tal. Fala, André, você queria falar alguma coisa? Então, assim, eu acho que é isso. O Midrash é isso. O Midrash são histórias que tentam complementar. Algumas são... Você concorda com algumas e não com outras. Você não é obrigado a concordar com tudo que você lê e com todos os Midrashim. Eu gosto de alguns e não gosto de outros. Esse, por exemplo, da quebra dos dedos, eu não gosto, como eu falei, e outros são bons. Mas a explicação é de que ele realmente estava ligado ainda lá e queria de lá, mesmo depois, quando tem Lavan, que é um salafrário, né? Que é um cara que mente, rouba, manipula, Jacó vai para lá, de lá ele também pega as duas esposas dele, inclusive Leia, que era muito bonita. Só que o cara que escreveu a Torá não achava, mas é problema dele. As pessoas, como falou a Selma, a beleza é muito mais interior do que uma manifestação exterior. Vinícius de Moraes está errado quando fala, porque Vinícius é um cara superficial e bobinho, certo? Virou nome de rua, mas evidentemente ele não é, porque a ideia de que, as feias que me perdoem, que a beleza é essencial. Qual beleza e qual feiura? Ele está falando das pernas das meninas. E para quem? Não é? E para quem? E a Leia não fala que ela tinha olhos sensíveis, não. A Torá fala que a Leia tinha olhos rakot, que são assim meio úmidos, certo? Meio molhados. E aí você vai e as pessoas traduzem isso de como quiser. Também, não, mais vazios. É difícil de entender como é que eles são, tá certo? Mas fala que tinha os olhos mais apagados um pouco, tal coisa, mais molhados, mais úmidos. Não que eles são sensíveis. Agora, claro que você pode também interpretar isso como sensível. Não tem nada contra. O que a gente não pode é pegar essas coisas e falar, tá, aqui é assim. Tem que ler o contexto, entender para você esse contexto. Para você. Quando a Selma fala que ela não pode falar por um pai porque ela não tem lugar de fala de pai, eu acho que isso é muito esquisito, porque a Selma não tem lugar de fala de pai porque a Selma não é pai, mas ela é mãe. Só que ela não é mãe igual todas as mães. Cada mãe aqui é diferente, certo? Então ninguém pode falar em nome de ninguém, porque cada um tem o seu lugar de fala, e o meu lugar de fala ninguém sabe qual é, então não tem diálogo. A ideia do lugar de fala acabou o diálogo, cada um tem sua verdade, porque ninguém mais fala mais nada. É muito bom isso, certo? Dá mais silêncio no mundo, mas não cria uma sociedade boa. Então eu não gosto muito dessa visão, mas eu entendo ela. Você tem a tua experiência, você fala para a tua experiência. Você tem experiência coletiva, tá certo? Claro. E tem experiência individual. Então, cada um fala para a sua experiência individual, mas ela é absoluta. Eu acho absolutamente legítimo você especular sobre a experiência individual da outra pessoa. Por que não? Eu acho que a questão do lugar de fala é que, na verdade, a gente precisa o tempo todo estar consciente de que a gente não consegue olhar com o olhar do outro, porque as nossas vivências são únicas, mas é nesse sentido, entendeu? Não é que a gente não tente entender, mas é quando a gente acha que a gente pode
falar pelo outro, se colocar no lugar do outro, na maioria das vezes a gente vai deslizar em alguma coisa. Algumas coisas sim, outras coisas não. É muito difícil eu imaginar que eu não posso entender que o pessoal do Hamas cometeu uma atrocidade, porque eu não estou no Hamas, não sei quanto eles sofreram, não sei quem, então eles são obrigados a matar bebês. Eu falo, aí eu entendo bem o local de fala deles, tá certo? Eles são os bárbaros. Isso eu entendo legal. Outras coisas são mais difíceis. Eu acho que o grande mistério da vida é você nunca pegar as coisas generalizadas, analisar caso a caso, ver com muita sensibilidade cada situação, tentar entender cada uma delas, analisar, conhecer, analisar, não sei o quê. Ontem, a gente conversando pelo WhatsApp com o Vitor, fala, para que tem que ler jornal, gente? Fala, então, tem que ler alguma coisa. Depende. Se você vê o jornal que mente uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, você fala, chega, já te entendi. Certo? Aí você pode até falar. Ele era o seguinte, que eu falei para ele, que a gente tem que olhar essas notícias. Primeiro, posso recriar a conversa? Que eu acho que totalmente. Aí eu falei, ele falou assim, não, porque os jornais, a imprensa... Aí eu falei assim, olha, quando eu estou doente, eu vou no médico, porque o médico estudou 5 anos, depois fez residência, etc. Aí ele retrucou assim, tem médico que estudou, fez 20 anos de residência e é médico ruim igual. Aí a gente tem que realmente saber, ó, o médico é ruim. Da mesma forma, quando eu quero uma notícia, eu procuro uma imprensa que tem um jornalista por trás, que estudou, etc. Agora, é óbvio que a gente tem que ter o nosso filtro, né? Quando a gente vê a rede A, ou a rede B, ou a rede C, a gente tem que entender também que ele tem a clientela dele e que ele vai jogar para lá também. Eu concordei contigo. Agora sim, eu quero dar só antes o Germano, que bom que o Germano pegou o microfone, que bom. Não, eu queria falar aqui sobre uma coisa que o Urilan colocou na internet, sobre essa paraxá, que eu achei muito interessante e positivo para o momento, que ele disse o seguinte, que houve a reconciliação com Ismael, né, na hora do enterro com o pai, ou seja, o Ismael estava brigado com Isaac durante não sei quanto tempo de vida, né? E que no momento derradeiro, lá nesse lugar, que inclusive é muito relevante a gente entender que precisamos de um lugar para enterrar os mortos, né? Isso é de extrema importância, os campos santos, né? Precisa existir, mas nesse campo santo houve o aperto de mão e a reconciliação entre os inimigos mortais, Isaac e Ismael. Então, que a gente pense, sim, que a gente possa, assim, achar parceiros depois dessa guerra toda, depois da eliminação dos radicais, bárbaros, etc., que com isso não tem como conversar, mas que a gente busque, sim, a paz. Volta e meia, eu estou lembrando qual foi o último soldado que morreu em guerra com o Egito, 78. Qual foi o último soldado que morreu em guerra com a Jordânia? Não sei. Não. Olha só, eu discordo. Eu acho que tem governo forte que segura os radicais. Eu duvido que no Egito e na Jordânia não tenha gente doida para acabar com Israel. Mas um governo forte contém os moderados. E é isso que precisamos, né? Porque imaginar que todo mundo vai se abraçar nessa geração, nem o Davi vai ver isso. Mas a gente precisa de governos fortes, que façam isso, que talvez a Arábia Saudita, etc., o que dizem que ia segurar. Né? Olha aqui. Não, a gente não acaba, você começou a entrar nessa. Não, quem? Eu queria só lembrar, Selma, que quando você começa a falar e vai discorrendo na tua excelente narrativa, você diz no final, quando o Abraão está dormindo, ele começa a dialogar com Deus, e ela está dormindo e ela pensa que daquilo ali vai ser o final dela. Um livro de Shakespeare, não é nem um livro, é uma peça de teatro. E ele fala com todas as letras que o sono é o prelúdio da morte. Então, isso aí
ratifica inteiramente a interpretação que você fez, porque um cara como o Shakespeare, que viveu 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos depois, interpretou assim. E eu garanto que ele leu a Paraxá. Obrigado. É uma simples observação que eu acho interessante, que a diferença entre Abraão e Isaac. Eu entendo que Abraão, ele ouvia a voz de Deus e não tinha que discutir com a voz de Deus. Entendo que, por outro lado, Sara era quem dominava a casa, era quem, em suma, educava o filho. Mas essa dicotomia entre você seguir o que deve fazer e a dor que isso pode levar, ainda até hoje eu acho difícil da gente entender. Mas eu queria colocar uma posição que eu achei interessante. O ensino tão bom, apesar do nosso desejo de proximidade entre gerações, um pai deve parecer diferente do seu filho. Isso é bem forte, mas eu acho que é assim. Quer dizer, o pai que quer que o filho siga exatamente a sua personalidade, eu, sinceramente, não acho bom. Aí, um ensino talmúdico de relação pedagógica entre avós e netos ilustra a importância de uma relação dinâmica e simbiótica entre as gerações. O rabino Hir Bar Abba declara: quem ouve a Torá do seu neto é equivalente a tê-la recebido do Sinai. Esse conceito revela que a linha entre Sinai e o presente pode ser traçada em ambas as direções. Não apenas os avós transmitem a tradição aos filhos e netos, mas os netos transmitem a tradição aos seus antepassados. Eu acho que não precisava nem pular uma geração, porque, na verdade, assim, se a gente abrir olhos, corações e mentes e ouvidos, a gente vai aprender com os filhos a cada dia. E, assim, se tem uma coisa que pode me chamar de piegas, mas que dentro de mim, talvez por eu ser professora, né? Talvez eu precise acreditar nisso para que a minha profissão faça sentido. Mas é uma coisa que eu tenho muita convicção, de que as próximas gerações, elas serão sempre melhores, porque elas vão aprender com os nossos erros. Então, assim, eu sempre acho que os filhos acabam aprimorando se a gente conseguir dedicar tempo, atenção, compartilhar. E talvez isso seja uma coisa que esteja faltando muito no mundo hoje. As gerações não compartilham mais, as gerações compartilham um celular. Uma escola de pensamento judaico na história se a geração está melhorando ou piorando. Os ortodoxos falam que quanto mais próximo do Sinai, mais certo que eles falaram, certo? E Maimônides fala o contrário. Maimônides também se achava o máximo, ele falou, depois do meu livro ninguém precisa escrever mais nada. De qualquer maneira, é super interessante, tem um livro inteiro sobre isso. Mais um exemplo de que a geração futura tem que melhorar. Então, mas isso é Maimônides, é só isso. Mas, mas eu tenho um livrinho pequeno sobre isso, sobre essa história que tem um nome em hebraico, a melhoria das gerações ou a piora. Onde os ortodoxos falam, não, mas quanto mais próximo. Então, essa pessoa que aqui o Germano citou é um cara do Talmud, certo? Você citou pessoas de hoje, basicamente. Então, o que vale mais? O ortodoxo vai falar, esse do Talmud está mais perto. Quanto mais perto do Sinai, melhor você escutou. É esquisito. Eu acho, senão não estaria aqui na área, eu estaria lá não sei aonde. Isso que você falou sobre a gente gastar tempo e atentar em informar as outras gerações. Olha, eu tive um exemplo hoje no carro, né? O Davi veio para o Bar Mitzvah, né? O que ele quer? Dormir, né? No carro, na vinda. Aí, só que eu pedi para que ele cantasse no Bar Mitzvah dele o Enkel Eloheinu em ladino, né?
porque eu acho legal, a gente virou português, tem alguém que foi expulso da Inquisição, eu acho que é uma coisa legal. Aí me ocorreu o seguinte, será que o Davi sabe o que é ladino? Mas não sabia de longe. Quer dizer, são coisas assim que a gente acha que o jovem sabe, que aprendeu na escola, que aprendeu na rua, não aprendeu em lugar nenhum, né? E aí você vai puxando, não sabia, não sabe aquilo, aí a gente gastei um tempo, mas eu falei assim, meu Deus, quantas vezes eu assumi que esse garoto sabe as coisas e ele não sabe. E a gente tem que ter tempo primeiro para puxar ele do sono, que é uma briga, depois ter o tempo e a paciência de ensinar, e depois de confirmar, e assim, é trabalho. É um ensinamento diário. É diário. Hoje não sabia minha filha exatamente o que era cristal nato. Tá vendo? E eu tive que explicar tudo no carro para ela poder sentir alguma coisa. Exatamente. E é uma coisa que para você é automática, ela quase Cristal nato não me ensinava. Mas, enfim, são as coisas básicas que a gente, talvez aqui, né, todo mundo mais velho, está formando alguém, né, seja filho ou professor, que seja, a gente realmente não assumir que as pessoas sabem as coisas. Né? Não assumir mesmo, não é isso, Gilberto? É por isso que tem... Isso é só uma que esse falou. Por isso que tem justamente o ditado judaico que a nossa tradição é oral, né? Que justamente, inclusive, vai com o que o Raul falou, que justamente quanto mais próximo, mais perto do Monte Sinai, melhor é. Mas justamente, as gerações futuras que não estavam perto do Monte Sinai, para poder aprender, vão ter que aprender dos seus avós, dos seus bisavós, até chegar nos jovens de agora. Então, quer dizer isso. Ou, segundo a linha ortodoxa, tem a questão da reencarnação, né? Porque segundo a linha ortodoxa, a questão da reencarnação, que lá quando, lá no Monte Sinai, Moshe Rabbeinu recebeu a Torá, tinha as almas que ainda iam vir ao mundo ainda receber a Torá, para depois disso vir ao mundo sabendo a Torá. Essa questão da linha ortodoxa. Mas só para poder concluir isso, a juventude agora só vai aprender se vocês mais velhos passarem esse conhecimento para a gente. Você também é mais velho, pô. Passar o conhecimento para a gente, entendeu? Tá, é isso. Obrigado. Uma palavra final. Então, vou te agradecer por ter vindo, enfim, do teu trabalho, enfim. Mas, olha, a Selma, ela está aqui desde ontem, é verdade. Desde ontem. E eu também estou meio virado. Foi comer um monte de sanduíche, passei mal a noite toda. Mas, assim, agradecer demais e que você sempre possa vir, que o Rafael também. Enfim, a gente está junto, é maravilhoso. Não, eu nunca estou fisicamente, mas a gente sempre assiste no celular indo para o trabalho. A gente está sempre junto. Mas, assim, eu queria só agradecer mesmo pelo convite e pela oportunidade, né? Porque eu acho que é sempre bom a gente estudar, mas especificamente dessa vez, eu achei tantas respostas para mim mesmo que eu só posso agradecer pela oportunidade mesmo. Mercado Amazon, uma boa quinta-feira. Shalom, Terezinha, shalom todos que estão em Israel, que tudo passe rápido e que passemos juntos por isso tudo. Então, um abraço a todos por aí. Mamãe, parabéns novamente. Foi aniversário da minha mãe 2 dias atrás. Quem não deu parabéns, pois é. Valeu. E hoje eu tô passando a conta. Um abraço aí, tchau.